Olá, com as mudanças econômicas ocorridas ao longo do tempo, o avanço da tecnologia e a própria pandemia, as relações de consumo se tornaram mais complexas e o brasileiro precisou se adaptar às práticas e aos costumes do mercado. E é justamente aí onde entra o PROCON, garantir a mediação de casos conflituosos entre os consumidores insatisfeitos com os serviços ou produtos oferecidos por determinada empresa ou estabelecimento. O Band Entrevista de hoje vai trazer para o centro da discussão o trabalho realizado pelo PROCON Uberlândia nesse novo contexto. O nosso convidado é o superintendente do PROCON Municipal, Egmar Souza Ferraz. Ele é advogado civil e empresarial, professor universitário, já foi presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Uberlândia, entre os anos de 2009 e 2015, e está à frente do PROCON desde 2019 e atualmente é o presidente do Fórum dos PROCONs Mineiros. Obrigado, doutor Egmar, pela sua presença. Obrigado, Ignete. Olá, telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui nessa bancada. Vitor, é um prazer estar aqui com vocês. Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do nosso Bora Minas, Victor Albergaria. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Valeu, Bagnete. Um abraço para você. Agradecer ao Egmar pela presença e a todos em casa por mais um Band Entrevista conosco. Doutor Egmar, o PROCON Uberlândia ele encerrou o ano de 2020 líder no ranking de atendimentos em Minas Gerais, com mais de 10 mil atendimentos aqui no órgão municipal, que teve quase o dobro do número de atendimentos da capital Belo Horizonte. Eu pergunto para o senhor o seguinte, isso é um motivo para se comemorar que o trabalho está dando certo ou não? Que o brasileiro, lamentavelmente, ainda não se adaptou aí a andar na linha, andar na lei? Existem duas vertentes. Nós temos que compreender que essa relação de consumo ela sempre será conflituosa. A cidade como Uberlândia, que tem várias atividades ocorrendo ao mesmo tempo, ela tende a trazer conflitos e isso é natural que aconteça. Por outro lado, é preciso compreender o seguinte, o órgão que é responsável por dar essa atenção ao consumidor, ele está conseguindo dar a atenção? E aí, quando você, então, apresenta esses números, você passa, então, a ter resposta positiva. Olha, existe sim um suporte. Essa é a grande importância que nós precisamos compreender. Nós gostaríamos que não tivéssemos demanda. Esse é o grande objetivo, que tivéssemos uma relação de consumo sadia, em que os produtos não chegassem danificados, que as empresas tivessem saques, teleatendimentos eficazes, mas não é a realidade. E assim não sendo a realidade, o PROCON, então, passa a ser o grande porto seguro do cidadão, quando ele se vê abandonado por aquele fornecedor que não lhe atende. Egmar, eu queria que você comentasse para a gente sobre o assédio telefônico de empresas de telemarketing, principalmente. Eu conheço N pessoas e certamente muita gente que está em casa da mesma forma. Olha, eu deixo meu celular no não perturbe o dia inteiro, porque todo dia telemarketing me ligando, oferecendo serviço ou sai uma mensagenzinha gravada e na sequência já desliga. Aí bloqueia o número, a mesma empresa acaba passando um outro número e essa ligação fica o dia inteiro. É possível acionar o PROCON num caso desse? E aí como combater esse telemarketing abusivo das empresas? Vitor, a questão do telemarketing, ele é o grande exemplo de que nós estamos muito longe ainda de uma cultura de relação igualitária entre o consumidor e o fornecedor. É um absurdo o que acontece em que empresas ficam incomodando, principalmente as telecomunicações, ficam incomodando durante todo o dia, até as 20 horas da noite, com várias ligações sequenciais. E criam artifícios. Agora, não sei se vocês já perceberam, você atende o telefone e alguém fala assim, alô, tem alguém aí? Isso. Aí você pensa que é uma pessoa, aí você vai atender, aí entra a voz do computador. Ou desliga na sequência. Ou desliga na sequência. Lamentavelmente, essa é uma prática que demonstra que as empresas ainda não estão preocupadas com o chamado compliance consumerista. Ou seja, não está preocupado com as boas práticas. Isso é importante que nós compreendamos isso. O que fazer? O que nós temos no Brasil hoje é o não perturbe, É cadastrar ali o não perturbe e é o único mecanismo que nós temos. Afora isso, nós não temos instrumentos possíveis de aferir. Eu não vou falar, não adianta você fazer a denúncia no PROCON dessa situação, então não tem instrumentos como controlar. Então qual é o único caminho? Registrar essas chamadas, dar prints na tela e fazer a ação judicial por dano moral à perturbação do sossego. À medida em que nós vamos intervindo dessa maneira, as empresas vão se adequando. Mas mais do que isso, acho que o legislador brasileiro precisa repensar o posicionamento e proibir esse tipo de interferência, porque ele é maléfico na sociedade.
Doutor Guimar, essa questão do telemarketing é pontual, como o Vitor citou, mas aqui, de acordo com o ranking do próprio Procon Municipal, o serviço de telefonia ele está no topo desse ranking de reclamação e a gente percebe que praticamente não se altera ano a ano. Eu estou com ele aqui, ó, e a gente tem telefonia, depois vem banco, depois telefonia de novo, depois energia elétrica. O que explica aqui esse ranking, aqui essa quantidade de reclamações relacionada à telefonia? Primeiro é preciso lembrar o seguinte, o mix de produtos oferecidos hoje via telefonia é muito grande. Então nós estamos falando de telefonia, nós estamos falando de internet, nós estamos falando de televisões, de TV a cabo. Então, infelizmente, ele tem um mix muito grande e que é um produto oferecido a toda a sociedade. Veja que é diferente. Quem compra carro, você vai reduzindo. Quem precisa de uma geladeira não é todo dia. Mas esse mix de produto é todo dia, toda hora, pessoas estão comprando. Então você já tem uma gama muito grande. Então, naturalmente, isso te coloca numa posição de destaque dentro das relações de consumo. Por isso que é muito importante que as empresas compreendam que já está na hora, já passou da hora delas tomarem uma nova postura, uma postura ética diante dos consumidores. E qual que é quais são, né, na verdade, as principais reclamações relacionadas aos bancos? A gente sabe também da questão das ligações, o oferecimento de linhas de crédito, que no fim das contas acaba só virando uma bola de neve para a pessoa que já está devendo. Como que está a relação das agências bancárias com o uberlandense também? O Brasil, e aí não só Uberlândia, o Brasil passa hoje por um grande desafio. Foi disponibilizado há alguns anos atrás o crédito consignado. O que parece que era bom, vamos dar o crédito consignado, vamos facilitar o acesso ao crédito, isso é uma grande armadilha. Hoje o que nós temos é que, quando você aposenta, eu vou falar da minha casa, da minha própria casa, da minha própria família, já recebeu ligação, ficou sabendo que aposentou quando recebeu ligação oferecendo crédito consignado. Ou seja, antes de você ter acesso a receber, olha, você foi contemplado, você foi aposentado, você já recebe a ligação. Então veja que existe aqui um mal muito grande no país, em que os créditos consignados são ofertados como se fosse qualquer produto, sem uma preparação. E isso leva a quê, Vitor? Isso leva as pessoas a adquirirem um crédito, porque o dinheiro está ali, está fácil, não estão educadas para fazer esse controle e se endividarem. Esse é um grande problema, não vamos falar disso um pouco mais à frente, mas então a grande demanda nossa hoje é de créditos que as pessoas pegaram sem ter a consciência que estava pegando, créditos que entram na conta desse cidadão aposentado, muitas das vezes, sem ter pedido. Ou seja, lamentavelmente, o crédito consignado do Brasil virou hoje uma grande armadilha para os aposentados, para os cidadãos de bem. E, infelizmente, isso gera essa demanda toda. Só para saber, como é que esses dados chegam tão rápido, saindo da aposentadoria, já chega ao conhecimento de alguém que oferece o crédito consignado? Existem investigações acontecendo hoje sobre isso. Não há dúvida de que existe alguma coisa acontecendo entre o INSS e essas operadoras. Por algum lugar isso passa e isso precisa se acessar. A gente espera que as autoridades policiais, quem está investigando isso, chegue e cesse isso definitivamente, porque não se justifica eles terem acesso aos dados, em especial já terem implementado no Brasil a LGPD. Doutor Guimar, agora nesse ranking de reclamações, a gente está vendo principalmente o lado do consumidor, o lado de cá. Nessa mediação que o Procon faz entre consumidor e fornecedor e as empresas, o que dizem as empresas quando são interpeladas? Porque às vezes até para nós consumidores, a gente já teve o descabimento de ouvir o seguinte: o senhor leu o contrato, todas as linhas do contrato? Eu quero saber o que as empresas dizem para o Procon quando são interpeladas. Via de regra, o argumento das empresas é exatamente são as cláusulas contratuais. Esse é o argumento. É preciso destacar para todos que o contrato ele tem valor sim entre as partes, desde que, antes da assinatura do contrato, isso seja esclarecido que está ali. Não se pode... E outra coisa, até antes de falar disso, a maioria dos contratos hoje são eletrônicos. Você só recebe o contrato depois de ter recebido o serviço. No WhatsApp. Ou seja, no WhatsApp. Então você não teve a oportunidade de discutir o contrato. São chamados contratos com cláusulas de adesão. Você só aceita ali, já está estabelecida a regra. Tem valor? Relativo. Na verdade, ele tem valor desde que ele não venha ferir o direito do consumidor. Se fere o direito do consumidor, se tem cláusula abusiva, não deve ser aplicado.
E quão mais difícil é correr atrás do seu direito, no caso, se você é lesado em uma compra online, por exemplo, e aí você tem um problema com o produto que você adquire, seja um serviço, seja um próprio item mesmo, e a empresa some. Como é que fica o PROCON numa hora dessas para tentar intermediar uma solução? O PROCON ele tenta de todos os meios encontrar uma solução. É a tentativa. Na verdade, ele é um órgão administrativo, ele não é judicial. Ele não tem o poder de impor ao fornecedor a solução do caso. Então, nós temos uma grande mesa de negociação. O PROCON é isso, é o intermediador, é o que liga o consumidor ao fornecedor. Nós temos uma taxa de êxito importante, precisamos melhorar muito, estamos trabalhando para isso, inclusive, mas quando não se consegue chegar, Vitor, aí o caminho é o judiciário, que é ele que tem o poder de determinar que se faça alguma coisa ou que não se faça. Nós mesmos somos vítimas. Eu comprei esses dias um sapato na internet e a hora que chegou não gostei da qualidade. Eu tenho o direito de devolver em 7 dias. Até agora não recebi o dinheiro de volta. Né? Estou tentei por todos os canais e provavelmente vou ter que judicializar. Né? Infelizmente, sou cidadão como outro qualquer. Né? Não vou utilizar do cargo para poder impor, não. Fiz a tratativa normal, entrei no saque, reclamei, falaram que ia devolver, não devolveram. Né? O produto está lá. Né? E eu tenho que devolver o produto. Eu não tenho que pagar para devolver o produto. Quem me entregou o produto, que busque o produto. Né? Então, o cidadão, nós cidadãos, vivemos esse dilema, mas nós temos que fazer valer esse direito. O que acontece é que é muito importante a questão cultural. O que acontece? Eu gostaria que o cidadão entendesse isso. Nós não podemos abrir mão do nosso direito, ainda que seja um valor pequeno. Porque nós não estamos fazendo um bem só para nós, eu não estou recuperando um dinheiro que é meu, eu estou fazendo um bem para a economia. Na medida em que eu imponho o meu direito, independente do valor, eu estou mudando a cultura econômica, ou seja, estou mudando a cultura de negócio dentro do país, que é o que precisa acontecer. Doutor Guimar, são dúvidas do dia a dia aqui, intermináveis. Daqui a pouco a gente vai falar de questões pontuais. Eu vou até convidar o senhor para a gente fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta aqui, porque a pauta é infinita, né, Victor Albergaria? Com certeza. Hoje o Band Entrevista, então, recebendo o doutor Egmar Souza Ferraz, superintendente do PROCON Municipal em Uberlândia. Na sequência a gente está de volta. O inverno chegou. A RC Distribuidora congelou os preços. Porcelanato 84 por 84 polido. Sabe quanto? R$ 77,90. Porcelanato 70 por 70 retificado polido. R$ 67,90. Isso mesmo, R$ 67,90. Frio? Fria é não aproveitar essas ofertas. Porcelanato 70 por 70 polido para aquecer a sua obra. R$ 67,90. Porcelanato 63 por 63 polido. Imperdível. R$ 66,90. A maior em acabamento congelou os preços. Vem pra RC Distribuidora. Tem preço baixo, pronta entrega e garantia. Mais qualidade e agilidade na entrega. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende, Unidade 1 no Tobalina e Unidade 2 no Santa Mônica. Está na hora de realizar o desejo de ter a piscina dos seus sonhos. A IG Uberlândia traz a Liquida Julho, piscina Cancún completa e instalada. Modelo clássico com a qualidade padrão norte-americano. Conta com um diferencial de clorador IG que funciona como uma fábrica de cloro para facilitar e reduzir quase que 100% do seu gasto com o produto químico. E mais, uma iluminação azul para deixar a sua IG ainda mais linda. Tá esperando o quê? Corre pra cá, IG, a sua piscina. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. E sabe o que mais me encanta na Oral Unique? É a qualidade e segurança nos procedimentos. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto, máxima qualidade e total segurança. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o superintendente do PROCON Municipal de Uberlândia, doutor Egmar Souza Ferraz, tirando dúvidas aí nessas relações de consumo. Doutor, gostaria agora de entrar em questões mais pontuais. Vamos falar de pandemia
né, é uma realidade não só de Uberlândia, mas do mundo todo. A questão das fiscalizações, a gente tem mostrado no nosso noticiário diário, como é que está esse trabalho, né, uma vez aí, então, que tem o comportamento das pessoas, do consumidor, no caso, tem o comportamento dos empresários, dos comerciantes, mediante aí, então, as recomendações, né, de segurança à saúde. Assim, nós estamos há 1 ano e 4 meses, né, trabalhando diuturnamente. Todos estamos cansados, exaustos. Hoje, um pouco com o sentimento de dever cumprido, é bem da verdade. A gente sabe que nós temos consumos um pouco mais controlados, conseguimos abaixar um pouco, mas, lamentavelmente, estabilizamos num patamar muito alto, né? E o preço disso são as mortes que vêm acontecendo, uma taxa de média de 6 mortes por dia, o que é inadmissível, é inaceitável do ponto de vista humano, do ponto de vista de solidariedade. Do ponto de vista do PROCON, acabou que o PROCON assumiu o protagonismo juntamente com a posturas, meio ambiente, vigilância sanitária, nessa tentativa de dar a cobertura ao cidadão, de garantir ao cidadão de que as normas seriam cumpridas. Não houve em momento algum uma tentativa de perseguição, uma tentativa de sermos radicais nas nossas fiscalizações. Pelo contrário, nós estabelecemos um diálogo muito forte com o empresariado. Grande parte do empresariado respeitou, é importante dizer isso. Nós tivemos uma respeitabilidade muito grande por a grande maioria dos empresários, mas, lamentavelmente, outros não respeitaram em setores de festas, alguns bares não respeitaram, algumas lojas também não respeitaram. E, nesse momento, foi necessário a intervenção do município, através da fiscalização, com interdições, né? Fizemos com tranquilidade, sempre garantindo a saúde. É muito importante que se compreenda isso. Durante esse 1 ano e 4 meses, nós trabalhamos para garantir a vida. Só isso. Nós não queríamos interditar, nós não queríamos autuar, nós queríamos salvar vidas e queremos continuar salvando vidas. Nesse momento, nós temos uma consciência muito maior dos empresários, esta é a realidade. Então, quem anda pelas ruas de Uberlândia vai encontrar um cenário mais controlado, mesmo porque com a expansão da doença e com o falecimento na maioria das famílias, as pessoas tomaram consciência pela dor, né? Então, as pessoas têm mais consciência disso, mas ainda continuamos a ter festas clandestinas acontecendo, o que é uma falta de consciência da juventude, lamentavelmente. E continuamos a ter ainda alguns bares, principalmente, desrespeitando com relação aos horários. Estamos atuando, estamos interditando, em média por semana, nós temos aí 3, 4, por final de semana, entre 4 e 6 interdições, o que é muito, né? Mas continuamos trabalhando para isso. Mas, longe disso, o ideal era que cada um compreendesse que ainda vivenciamos um luto, ainda vivenciamos mortes, ainda estamos enterrando nossos entes no momento em que nós deveríamos estar celebrando, no momento que nós poderíamos estar pensando em já deixar as máscaras. Ainda não podemos. Então, cada um possa continuar tomando seus cuidados, usando máscaras, mantendo distanciamento. Chegou num bar, está lotado, não entre. Essa é a melhor fiscalização. Diga não. Diga não, não vou entrar, né? O empresário deu o horário, o cliente quer continuar ficando no estabelecimento, diga não. O não neste momento é sim para a vida. Então é preciso que haja essa compreensão, porque só a fiscalização não dá conta. É óbvio, mas é preciso que haja compreensão de todos. Doutor Guimar, você chegou num ponto central. Inclusive, a gente recebe pelos nossos canais de interação com o público de casa muitas reclamações. Olha, eu passo aqui na Rondon Pacheco, tem bar que está aberto às 1h30 da manhã, cheio de gente. Ah, no fim de semana tem um bar aqui perto da minha casa que está cheio e parece que a fiscalização não baixa aqui. Eu sei que a fiscalização não trabalha 24/7, o senhor certamente dorme um pouco também, mas existem os agentes que estão nas ruas. Tem os canais de comunicação, tem o Zap do PROCON, tem o 190, eu entendo que a Polícia Civil também está muito atuante nesse ponto. O senhor reconhece que existem alguns pontos que ainda podem ser melhorados, mas reforçando essa questão da própria consciência das pessoas. Se viu uma aglomeração, denuncia. Se a pessoa quer ir no bar, o bar está cheio, vai para casa ou vai para outro estabelecimento. São pontos que podem realmente melhorar também da consciência de cada um? Entendam o seguinte, nós somos uma cidade de 700 mil habitantes. É impossível, do ponto de vista estrutural, seja do Estado, seja humano com os servidores, cobrir ao mesmo tempo toda a cidade. Eu desafio, não existe um bairro que nós não tivemos. Não tem nenhum bairro que não tenha tido uma interdição em algum momento.
É óbvio que quando eu sinto o problema perto de mim, que eu passo, que eu faço a denúncia, eu tenho meu foco para aquele problema. Só que eu esqueço que existem outros lugares que estão tendo atuações. E às vezes aquele problema não deu tempo de chegar, né? Isso acontece muito, é natural isso acontecer. Volto a repetir, a fiscalização ela vai continuar fazendo, nós vamos estar sempre trabalhando diuturnamente. Vai até 2 horas da manhã, 3 horas, porque já não tem mais nada mesmo, mas nós estamos na rua até esse horário. Durante o dia nós temos com as equipes. Agora, o principal fiscal, o grande fiscal é cada cidadão. Quando ele diz não, se está tendo, na verdade, um bar funcionando até 1 hora, é porque tem gente consumindo até 1 hora. Ninguém está lá obrigado. Ninguém está lá obrigado. Se tem aglomeração, se tem festa, é porque tem gente que está disposta a descumprir a norma. Então a culpa não é só do dono da festa, não é só do dono da chácara, é daquele cidadão que está desafiando a sua própria vida. Então nós precisamos compreender que o grande fiscal somos todos nós. Não estamos fugindo do nosso papel, não é isso. Estamos cumprindo, mas isso pode e deve ser potencializado com a atuação de cada um. Façam as denúncias, nós vamos continuar trabalhando. Nós só vamos parar, nós só vamos acabar com a força-tarefa no dia em que a pandemia cessar. Enquanto isso, nós vamos estar na rua. Só para deixar claro, se eu flagrar uma aglomeração, um bar aberto 3 horas da manhã, eu posso entrar em contato com alguém? Pode mandar, neste caso, 3 horas da manhã, se for aglomeração, a gente peça que comunique à polícia militar. Porque aí 3 horas eu provavelmente já não tenho mais equipe na rua. As minhas equipes ficam até 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas, que dificilmente você vai ter em Uberlândia hoje bares nesse horário. Muito difícil. Volta de meia-noite já está difícil de encontrar. Então nós temos interditado muito do período entre 10 horas até meia-noite, muitas interdições. Então você já começa, depois já vê, as equipes já começam a ficar ociosas a partir desse horário, que é um sinal. E é natural mesmo. Então a partir de 1 hora, que aí o alvo fica muito fácil. O alvo a partir de meia-noite está muito fácil, em qualquer lugar de Uberlândia, né? Doutor Igmar, mudando um pouquinho de assunto, mas também uma questão pontual que nós acompanhamos de muita repercussão recentemente foi a Operação Petróleo Real, que aconteceu em todo o Brasil e aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, não poderia ser diferente. E o que chama a atenção é que dos 29 postos de combustíveis que o senhor e a sua equipe visitaram, todos foram autuados por algum tipo de irregularidade. O que configura isso? É um desprezo do empresário com o consumidor? Como é que o senhor analisa isso e quais são esses problemas apresentados? Magnete, eu agradeço a pergunta, porque é importante a gente esclarecer isso. Nós tivemos 29 postos sendo fiscalizados. Só que a fiscalização ela era muito ampla. Ela ia desde a presença do Código de Defesa do Consumidor, com todas as tabelas de informação, passando pela qualidade e pela quantidade do produto que é aferido. Então nós tínhamos, para vocês terem uma noção, nosso auto de fiscalização ela tinha 7 ou 8 folhas. Então era muita coisa. Então, quando nós falamos que todos foram autuados, em nenhuma atuação muito grave, é importante dizer isso. Nós tivemos 2 bombas interditadas, que foram situações mais graves, por falta de lacre, alguma coisa assim, mas não se detectou, por exemplo, que havia violação do ponto de vista de combustível, isso não foi detectado. Então, entendo, nós estamos agora apurando essas autuações para que possa ser caracterizado e feita a autuação fiscal complementada. Então, foram denúncias, eu quero tranquilizar a sociedade de Uberlândia, que foram autuações de questões de pouco impacto para o cidadão, falta do Código de Defesa do Consumidor, o preço não estava claro, não estava bem exposto, mas com relação ao produto, isso nós não detectamos em Uberlândia. Tá? Então, só para deixar muito claro. Agora, você pergunta, mas todos? Sim, todos. Né? De uma forma ou de outra, faltava alguma situação que precisava ser esclarecida, ser resolvida, e aí vão, logicamente, esclarecer. Foram lavrados 29 autos de constatação. Então, se eu identifiquei, por exemplo, que falta o AVCB, que é o documento bombeiro, nós já estamos enviando para o Corpo Bombeiro, ali eles vão fazer a autuação final. Se não se detectar, obviamente que se cancela essa autuação. Igmar, no começo da pandemia eu lembro que baixou muito a fiscalização, principalmente do PROCON, nos supermercados de Uberlândia. Preços abusivos, aumentos estratosféricos de um dia para o outro. Eu queria saber como que está essa realidade hoje, vocês ainda continuam recebendo denúncias e como que o consumidor em casa pode identificar um preço abusivo, um aumento de um dia para outro que foge do que a lei permite? Com relação a preço, e vale para supermercado, mas vale também para combustível. Existe uma lenda urbana, eu vou chamar de lenda urbana, de que é possível controlar esses preços.
No Brasil, nós estamos com um livre mercado. Então, não existe possibilidade de controle de preço. Quem determina o controle de preço é o mercado, a oferta e a procura. Vamos lembrar do arroz. O arroz foi algo que deu mídia, né, que todo mundo falou sobre ele e que aumentou em patamares que nunca tinha esperado e não retornou, porque o mercado manteve isso. Isso não caracteriza preço abusivo. Na democracia, um dos pontos fortes é o livre mercado. Assim como para o combustível, não há muito o que se fazer, senão mudar a política nacional. Agora, se o Brasil entender que ela quer mudar a política nacional e tabelar, o que a gente sabe que nunca deu certo a nível de economia, que eu faça. Mas o cidadão tem que compreender que numa democracia o que prevalece é o livre mercado. E aí o que nós temos que fazer é procurar outros produtos alternativos, forçar que essa demanda comece a fazer, caia, que o produto comece a sobrar na prateleira, porque aí o preço vai cair. É o melhor remédio que se tem para derrubar qualquer preço. Doutor Guimarães, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa nova lei federal do superendividamento, né? A gente está falando de relações de consumo, estamos falando de pandemia, de preços abusivos, como disse o Vitor agora há pouco, e a gente sabe que a situação financeira do brasileiro está terrível, né? Essa lei vem de encontro a quê? O que ela vai facilitar, vai proteger, vamos dizer assim, o cidadão consumidor? Olha, ela foi gestada por mais de 10 anos. É uma lei que já vem sendo trabalhada no Congresso Nacional há mais de 10 anos e agora ela saiu com alguns vetos, é bem verdade, mas saiu. E ele é um marco muito importante na relação do consumo. Para que o cidadão de casa possa compreender, nós temos uma cultura no Brasil de que o superendividado, aquele que se endividou e que perdeu todo o controle, ele deve ser excluído da sociedade. Como deve ser excluído o marginal, como deve ser excluído outras tantas pessoas que por qualquer razão a sociedade elimina, exclui, extirpa. Né? Como se ele não tivesse uma vida a seguir, como se ele não tivesse uma família, que ele não tivesse sonhos, simplesmente porque se endividou. E basta pegar um exemplo, você tem um orçamento, só para ter uma noção hoje, a nossa cesta básica está aproximadamente 60% do salário mínimo, em algumas regiões. Em Campina Grande fez uma pesquisa ontem, deu 63%. Olha, se você ganha um salário mínimo e se gasta 60% com a cesta básica, uma doença do seu filho pode te levar ao endividamento insustentável. Simples assim. Então, existem fatores que podem levar, mas existe um outro fator que é a falta de controle. No Brasil, não existe a cultura da educação financeira. Nós não temos nas nossas escolas educação financeira para te ensinar como gastar, como guardar, o que é orçamento familiar. Se não tem, eu gasto sem pensar. E quando eu ando pela rua, o que eu mais tenho é o quê? As pessoas me ofertando. Quando eu assisto a televisão, o que eu mais tenho é o quê? É oferta. Quando eu abro o meu celular, o que eu tenho? É oferta. Eu sou induzido a comprar, eu sou induzido a consumir. E quando eu vejo, eu já consumi. E consumi mais do que eu tenho. Então veja que a lei de superendividamento resgata esse cidadão. Ele traz o cidadão que endividou por boa fé, olha que essa palavra é importante, para afastar os discursos de alguns setores que falam que isso é a lei do caloteiro. Não é. A pessoa que se endividou por boa fé e que esse endividamento está levando ele a uma situação de indignidade, ele vai ter a oportunidade de reunir todas essas dívidas e parcelar elas, negociar em até 5 anos. Doutor, a nossa entrevista está caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de parabenizar o senhor aí, que foi eleito recentemente presidente do Fórum dos PROCONs Mineiros. Uma conquista aqui para Uberlândia. Uberlândia, ela é referência em vários setores e agora a gente tem trabalhado para que também seja referência na defesa do direito do consumidor. Representar todos os PROCONs do Estado de Minas Gerais é para nós uma grande honra. E vamos trabalhar muito fortemente nisso. Essa operação Petróleo Real foi a primeira operação já com a nossa coordenação e nós vamos ter como propósito termos operações de fiscalização setorial em todo o Estado, coordenado por nós aqui, a fim de que nós tenhamos uma garantia maior para os nossos consumidores. Doutor, eu sempre falo aqui que a nossa pauta está longe de se esgotar, mas infelizmente nosso tempo terminou. Uma pena. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no Band Entrevista. Bagnete e Vitor, eu que agradeço também ao telespectador a oportunidade de poder estar batendo um papo e entrando, né, na casa de vocês, sempre lembrando que temos que exercer o nosso direito de consumidor e fazer valer todo o nosso direito que está garantido na Constituição
e no Código de Defesa do Consumidor. Victor Albergaria, mais uma vez, meu muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço o convite. Bagnete, Egmar, bom trabalho para você e a todos em casa. Obrigado pela companhia, mais um Band de Entrevista. E assim, um Band de Entrevista de hoje, recebendo o superintendente do Procon Municipal de Uberlândia, doutor Egmar Souza Ferraz, fica por aqui. Nos encontramos no próximo Band de Entrevista.